Matheus Pereira, bom dia. Hoje sim é quinta-feira, hein, meu amigo? Seja bem-vindo. Prazer ter você. Mais uma quinta-feira aqui com você, Carlinha, com todos que estão nos assistindo. Mercado bem turbulento na semana, espero poder contribuir por mais uma manhã aqui com vocês. Pois é, Matheus, é justificável toda essa volatilidade que Chicago vem enfrentando nessa semana? Faz sentido esse movimento tão intenso? Sim, é normal, né, Carla? Esse tour de safra que acontece nos Estados Unidos nessa época do ano, né? Ele varia às vezes de dia, datas, mas sempre acontece de segunda a quinta, né? É um tour que ele mexe muito com o mercado, é um grande componente, tá? É um tour privado, ele não é feito por USDA, ele não é feito por entidades governamentais, é feito por realmente profissionais que se habilitam, né, para estar em campo, para estar rodando o cinturão agrícola norte-americano. Eles percorrem uma área que, estatisticamente, né, representa 70% da produção do cinturão agrícola de soja e milho. Eu já tive a oportunidade de estar junto com eles em 2017, né, no qual também fiz o tour de safra da ProFarmer, e realmente, assim, é o grande centro das atenções ao mercado da soja do milho em Chicago, cara. Matheus, como é que essa volatilidade toda tem interferido nos nossos preços aqui no Brasil? Tem sido uma semana em que a gente está se valendo dessa volatilidade toda ou acaba tirando um pouquinho da força de formação dos preços no mercado brasileiro? Carla, a reação ela tá direta, tá? A gente vê muita correlação agora com o mercado, né? Correlação que não era tão nítida, né? Até a virada de semestre, até junho, né? A correlação do mercado brasileiro físico, né? Recebendo em reais por saco, ela não estava diretamente, né? Proporcional às variações internacionais da soja, por conta de variações cambiais, por conta de oscilações de prêmios. Porém, com a estagnação que a gente vem sofrendo nas últimas semanas, né? De prêmios não é que não estão oscilando, mas as oscilações estão mais brandas, né, mais sucintas, assim como o dólar também, que tem encontrado um patamar de mais conforto entre esses 4,80, R$ 5, o qual vem operando nas últimas semanas, acaba voltando, né, a dar correlação mais direta com a nossa soja com o mercado norte-americano, com o mercado em Chicago. Então a gente tem sim, né, grandes movimentações. Tivemos uma segunda-feira aí que dispersou, né, um grande otimismo aqui no mercado brasileiro com o início do tour de safra. Tivemos aí altas significantes no mercado físico do país. Só na segunda-feira, cara, as médias de altas da última segunda-feira em relação à sexta foi de R$ 3 por saca, média Brasil. Oferta 24 e oferta disponível. Nesta segunda, no início dessa semana. Exatamente, início dessa Olha semana só. comparado com a última sexta-feira. Só que grande parte desses movimentos de ganho já foram subtraídos, né, com os resultados que vão sendo publicados pelo ProFarmer. Agora, te preocupa, Matheus? Ou a gente pode recuperar ainda esses melhores patamares de preço que foram captados ali? Ou à medida em que a gente vai avançando com a safra americana, o peso disso pode ser maior para a formação dos preços aqui no Brasil? Carla, tradicionalmente, né, que a gente chama de tendência sazonal, que é o quê? Aquela tendência que sempre se repete nessa mesma época do ano. Que é comum da gente ver em processo de colheita de milho safrinha no Brasil. O que é comum? A gente, quando está colhendo milho no Brasil, o que é comum de acontecer? Os preços caírem. Comum, não que sempre acontece. Quando está colhendo soja, o que acontece? Comum os preços caírem. Por quê? A oferta disponível está em processo de elevação. No atual momento agora, Carla, já na virada agora de agosto para setembro, já inicia os primeiros talhões de colheita de milho em território norte-americano. Já em meados de setembro, já inicia os primeiros talhões de colheita da soja, tá? Primeiros, aqueles iniciais. Certo. E na virada de setembro para outubro, acelera a colheita em todo o território norte-americano. Então, é comum, é sazonal nessa época do ano, a gente sofrer com a pressão, né, sobre os preços da soja do milho internacionais por esse excesso, né, de produto disponível que vai ser entregue ao mercado nesses próximos 45, 60 dias. Então, alertaria muito cuidado em relação a essa tendência sazonal, viu, Carla? Matheus, eu me lembro que na semana passada a gente tratou de uma calculadora que você queria usar aqui durante a nossa entrevista. A gente consegue trazer algumas referências de preços nessa quinta-feira ou ainda algumas referências do final do dia de ontem para sinalizar para o produtor de que patamares a gente está tratando agora para a soja disponível, para a soja da safra nova. E vou emendar já mais uma perguntinha que novas e melhores oportunidades estão no horizonte do produtor brasileiro que precisa avançar com os seus negócios nesse momento?
Tá, ó, vou abrir na calculadora aqui, Carla. Hoje a gente tem disponível Porto, Paranaguá, R$ 151, tá? Enquanto que a gente tem para março 24 adiante, 137. É um mercado que até a semana passada já justificava ainda 140, tá? Março 24 Porto, hoje já está em 137. Uma queda acumulada semanal, né, de R$ 2 por saca Porto, base Porto. Tá? Enquanto a gente vai olhar agora para dentro aqui do Mato Grosso, vamos pegar o município mais abafado em termos de oferta dentro do estado. A gente tem 119 setembro disponível, só de dentro do Sorriso, enquanto 105 para março 24. Tá? São referências, né, de paridade de exportação que colocam ali um certo, enfim, um grande receio. Né? 105 é um preço desagradável ao produtor de Sorriso? Sim, só que é longe ainda já do fundo do poço, né, qual já foi observado há cerca de 45, 60 dias atrás, quando os preços 24 estavam abaixo dos R$ 100, Carla. Ou seja, era isso que eu queria entender. A gente, então, apesar de toda essa sinalização de que as margens serão bem mais apertadas, a gente ainda vê o produtor do estado de Mato Grosso, em Sorriso, por exemplo, fazendo alguma margem saudável. Pode não ser uma margem grande, mas é uma margem saudável. Esse preço de R$ 105 cobre os custos de produção dele, Matheus? Carla, é complicado, tá? A gente tem que entender o momento que esse produtor rural dentro do estado do Mato Grosso fez aquisição de insumo. Se for aquele produtor que tradicionalmente dentro do Mato Grosso, né, são produtores mais que se antecipam bastante, né, começam a fazer negócios para a próxima safra 24, 25, com muita antecedência. Esses produtores que fizeram as aquisições de insumos ali no primeiro semestre do ano, março, maio, junho, infelizmente hoje R$ 105 ele aperta a conta. Ele sabe que se submeter à venda R$ 105 em 2024, ele sabe que mal paga o custo de insumo que ele tem já adquirido. Tá? Então, pegando desse ponto esse princípio, né, onde os produtores dentro do Mato Grosso eles têm essa mentalidade de acelerar com mais intensidade o planejamento do próximo ciclo, infelizmente o 105 hoje é apertado. Agora, existem os casos também, que é uma vasta porção, né, daqueles produtores que fizeram aquisições no segundo semestre, em especial final de junho para julho, que foram os melhores momentos de aquisições de insumos safra 24. A gente recomendou para a clientela aqui na Pátria, né, de maneira bem objetiva e direta. Esses produtores hoje que fizeram aquisições de insumos bem mais baratos do que no primeiro semestre, ainda conseguem ter realmente o que a gente chama de um respiro, né? Conseguem ver a margem, conseguem ver realmente um pouquinho de azul nessa planilha de contabilidade para o próximo ciclo. O Heitor Gomes está comentando aqui, eu vou pedir até para o Heitor dizer para nós de onde ele fala, porque ele já comenta aqui, Matheus, a conta não fecha. E, de fato, eu vou te perguntar, Matheus, essa condição, ela se estende por todas as regiões produtoras de soja do Brasil, ou ela está específica nesses maiores estados produtores e onde a gente tem uma produção um pouco menor, as margens também são um pouco melhores? Como é que a gente entende essas médias Brasil versus as médias de custos de produção? Carla, não é uma realidade que se distribui por todo o nosso país, né? Nosso país é muito grande, né? A dimensão continental, né? Quantas vezes não escutaram isso, né? O tamanho do nosso país. E, infelizmente, né, para as regiões mais centrais do Brasil, onde ficam mais distantes de uma zona portuária, que é tanto um canal para escoar o produto, colocar para fora do país, quanto é um canal para entrar também insumos, infelizmente essas regiões elas são mais afetadas, como é o caso do Mato Grosso, como é o caso da Rondônia, como é o caso daquela região do Vale do Araguaia dentro de Goiás, como é o caso de algumas partes do Centro-Sul do Tocantins, partes do Pará. Tá? Então são regiões que, por dificuldade logística, acabam tendo os piores preços ofertados de compra, assim como as piores precificações na distribuição de insumos, porque tem todo o custo logístico, né, para carregar, em especial fertilizantes, químicos importados, e depois para levar o grão para fora do nosso Brasil. Então, essa realidade ela não se distribui para todos os produtores do nosso Brasil, mas infelizmente ela comporta nas principais regiões produtoras hoje, que é a região central. A gente ainda dá muita relevância, tem que ser considerada a relevância do Paraná, de Goiás, do Rio Grande do Sul, que ainda são os grandes potenciais produtores, né, somado
a Mato Grosso e Goiás e Mato Grosso do Sul. Porém, né, quando a gente vê o abafamento total de macro-regiões do Centro-Oeste, de fato, hoje comporta mais da metade de toda a safra produzida de soja de milho no nosso Brasil, que é a região, infelizmente, que mais sofre hoje com logística. E, Matheus, a gente está falando de um início de safra que está muito próximo, né? Se a gente contabilizar que Mato Grosso agora pode plantar dia 1º de setembro, é semana que vem, né? A gente piscou, é semana que vem, e eu imagino que a gente esteja com a nossa comercialização da safra 23-24 ainda um pouco atrasada, ainda lenta. Como é que a gente está cruzando essas informações? Essa pouca comercialização antecipada e esse plantio que já está batendo na porta pode ser um fator de pressão, e quem não comercializou a sua soja num volume que já poderia ter para ter capturado preços melhores, pode enfrentar preços mais pressionados logo? Bom ponto, viu, Carla? Além dessa aceleração de colheita nos Estados Unidos, sazonalmente também nessa mesma época do ano inicia um próximo ciclo safra aqui no Brasil. E o que acontece hoje nesse início de safra? Né? Qual que é a percepção da pátria, Carla? A gente tem, em especial, né, a presença de um El Niño, que ainda pode se tornar um super fenômeno, ainda nada, tá? O que está sendo observado é a presença de um El Niño. O El Niño por si só, ele causa, né, antecipação da chegada das chuvas. Aqui dentro do estado do Mato Grosso, dentro de grande parte do estado de Goiás, foram observadas chuvas nesse último final de semana, chuvas que ainda serão observadas nessa próxima semana, que é atípico para o mês de agosto, que tem dificultado muito a vida do produtor rural, que ainda tem milho, né, colhido, disponível a relento a tempo aberto por falta de capacidade de armazenagem. Isso aconteceu até com clientes da Pátria, que acabaram vendo, né, essas chuvas chegando e, enfim, acabaram submetendo as vendas de emergência para não perder o milho, perder a qualidade do milho em campo. Tá? Então, a chegada dessas chuvas antecipa o ciclo de plantio. Antecipando esse ciclo de plantio, Carla, a gente tem mais uma vez passando a percepção ao mercado. E sempre que eu falo de mercado, até ontem estava reunindo com um grande grupo de clientes aqui na Pátria, né, presencialmente aqui, e foi questionado, né, quem que é esse tal de mercado? Por que fala tanto do mercado? E o mercado somos nós, né? Somos pessoas também. O mercado é formado por seres humanos também. E por trás desses seres humanos tem cérebros, né? Pessoas que estão pensando, tentando identificar o que acontece. Exato. E passar a percepção a essas pessoas que estão do outro lado da tela de que a safra no Brasil começa de maneira antecipada, uma janela de plantio mais saudável, qual é a percepção que a gente passa? Que a gente vai ter potencialmente uma safra saudável. Então, mais uma vez, uma tendência sazonal de 45, 60 dias que dificulta muito o mercado da soja, não só lá fora, mas aqui dentro. Passando a percepção de colheita nos Estados Unidos acelerando, assim como uma nova ciclo safra aqui no Brasil que começa mais antecipado. Tá? Então, muito cuidado realmente com essa tendência aí de médio prazo, viu, Carla? Olha só, Matheus, e esse é um assunto que, claro, né, pega ali direto com o produtor que está nos acompanhando, e é um privilégio para mim poder ter esse espaço aqui de trazer, né, ao mesmo tempo, um analista como você, né, e mais os produtores. O Heitor, que falou que realmente a conta não fecha, ele é de Carlinda, no Mato Grosso. A gente tem ainda um comentário adicional dele que diz: o frete continua subindo. O Paulo Rogério diz assim: Matheus, se o Mato Grosso tiver quebra na safra por conta do clima, poderemos ter soja a 140 na região de Goiás? O que você acha? Olha, muito bom ponto, viu, pessoal? Tá aí um grande ponto da gente se recair, né? Da gente entender a análise e saber como usufruir igual do mercado de agora em diante. O mercado da soja, o mercado do milho, qualquer mercado como um todo, né? É como se navegar num botinho com mares turbulentos. A gente vai ter grandes ondas que nos levam lá em cima, assim como a gente vai ter grandes depressões que nos levam lá embaixo. No momento que a gente está vendo, a gente está descendo o vale da depressão, né? A gente está realmente afundando o botinho dentro da água, porque infelizmente o mercado agora está turbulento e nos jogando para baixo, tá? Agora, existe no longo prazo, até a colheita da safra do Brasil, pontos que poderão novamente nos alavancar de preço? Sim, tá? Que é o caso da também presença do El Niño. O El Niño, assim como ele antecipa a chegada de chuvas, né, ele pega aquela oferta de água que tem no Brasil, aquela janela de chuvas, e desloca ela, chega um pouco mais cedo, mas cuidado, que ela também fecha um pouco mais cedo. Então, nesse deslocamento, o mercado começa a olhar o plantio, entende que pode ser um potencial de safra boa, assim como quando começa a passar os indícios, né, de que poderá faltar água nos meses de novembro, nos meses de dezembro, nos meses de janeiro,
para as regiões do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, para o norte de Goiás, para Tocantins, para todo o oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, partes do Pará. O El Niño mostrando essa distorção atmosférica e reduzindo as chuvas ofertadas em novembro, dezembro e janeiro, volta a reconstruir uma nova, né, ótica sobre o mesmo fato. Apesar de uma safra plantada em ritmo recorde, temos aí agora uma ausência, né, de um padrão regular de chuvas que justifica as altas. Resumindo de maneira bem direta e clara, caso confirme um padrão de seca aqui no país. Isso é que eu quero dizer, pessoal, não é a ausência completa de chuvas, tá? É apenas a redução e a má distribuição das chuvas no Brasil. Como o caro amigo ele comentou de Goiás, aqui meu conterrâneo, né? Podemos aqui em Goiás ter 140. Aqui em Goiás a gente pode ter, sobre um padrão irregular de chuvas, chuvas abaixo da média, a gente pode ter dentro de Jataí chuvas regulares, Montevidéu ausência, Rio Verde ausência, sendo que faz parte tudo da mesma macro-região. Estou dizendo que isso que acontece, dando só um exemplo, tá, pessoal? Sim. Então, essa má distribuição volta a trazer a percepção do mercado de reconstruir altas. Essas altas elas virão tanto por prêmios, tá, assim como Chicago. Então, saiba navegar esse mercado turbulento. Saiba onde está pisando. Porque a gente hoje, enxergar o mercado de curto prazo e ver que a gente está descendo o morro abaixo, a gente vai colocar todas as nossas fichas para tentar recuperar uma eventual retomada em novembro, dezembro, se e grande se a gente tiver confirmações meteorológicas da presença de um El Niño. Então é aí que está realmente o trabalho de enxergar o mercado ao dia a dia, viu, cara? Sim, tendo a capacidade de recuperar os 140, vamos precisar condicionar com a presença de um problema climático no Brasil. Essa necessidade de acompanhar o mercado dia a dia se encaixa também nesse comentário do Murilo Pires, que diz: infelizmente, o custo operacional, diesel e afins continuou mesmo subindo, mesmo tendo uma boa relação na troca com os insumos. E, de fato, há alguns itens no custo de produção que não vão favorecer o produtor como favoreceram os fertilizantes, por exemplo, né, Matheus? Os defensivos, que também estiveram mais baixos, a semente não. A semente subiu, né? Subiu, inclusive, de forma bastante expressiva, mas a gente teve um problema ali no Rio Grande do Sul, Goiás, que são regiões sementeiras importantes, mas se a gente pensar em diesel, em fretes elevadíssimos, isso tudo vai tirando da margem do produtor, sem dúvida nenhuma, né? E não só isso, né, Carla? Foi até bem citado, né? Acabou passando batido e muitas das vezes quando a gente vê, né, alguém, enfim, querendo analisar o mercado, falar a relação de troca tá boa, tá ruim, muitas das vezes ele esquece do outro lado da moeda, né? De quem tá realmente suando sangue dentro da roça, entendendo que não é só fertilizante que paga conta, né? Não é só semente no chão. A gente tem mão de obra, não caiu de preço. Infelizmente, a faixa salarial hoje distribuída dentro da atividade agrícola, ela subiu com a elevação da soja, acabou forçando, né, a busca por profissionais, a competitividade, né, por busca de profissionais de alta qualidade. Os salários foram elevados e esses salários ainda não recuaram, mesmo com o produtor na base perdendo a renda. Então, não só frete, a gente tem mão de obra, que ainda continua com preços, não vou dizer elevados, mas preços ali que ainda apertam a margem. A gente também novos tributações, como é o caso aqui de Goiás, o tal do Fundeinfra, que vem mais uma vez ali, começando no ano passado, começou este ano, né, votado no ano passado para dificultar a vida do produtor interno no Brasil, se tornando mais uma fonte de não despesa, mas uma fonte de recolhimento, tirando do bolso dos nossos produtores aqui internos no estado de Goiás. Então, olhar só o fertilizante, lindo, maravilhoso a conta. É só de fertilizante que a gente planta? Não, não é. Então, a conta como um todo, como eu disse, ela está muito engasgada. Ela está, como eu costumo dizer, fazer aqui a analogia mais figurativa, né? É como se a gente tivesse com aquela cordinha no pescoço, apertando, querendo sufocar, e a gente está só passando o dedinho nela aqui para ver se dá uma respirada. É essa a vida do produtor hoje, que eu estou sentindo aqui na pele, que a gente vê distribuído por todo o nosso país, que é o quê? Estamos passando um processo de enforcamento. A gente tem que passar o dedinho e tentar dar uma respirada, porque a margem está muito apertada, cara. Sim. E aí a gente vê outros comentários e outros questionamentos. Pessoal da WMG Agro. Quem não vendeu nada da safra 2022-23, vale a pena esperar mais? E qual a opinião do especialista neste momento para quem não travou da safra 23-24? Trava agora ou espera um pouco mais? Quanto, na sua opinião, Matheus, é saudável ter travado nesse momento? Pergunta do pessoal da WMG Agro de Bom Jardim de Goiás.
Olha, muito boa pergunta, viu, WMG? Aconselharia até depois me procurar aqui no particular, tá? Minha rede social tá aqui, Mateus.patro, para a gente discutir um pouco melhor. A venda hoje disponível, ela é muito. Ela vai ser muito ligada com a sua capacidade de tolerância. Tá? Por que eu digo isso? Porque agora, 30/8, e são prazos significantes ao produtor. Tá? 30/9, tem muito custeio agrícola vencendo, muito investimento rural vencendo, investimentos que foram feitos nos últimos 2, 3 anos com um custo de aquisição elevadíssimo, uma taxa de juros elevada, acabam agora chegando esses boletos a serem pagos, aí força realmente a venda. Então a gente tem que entender realmente até onde existe a tolerância de carregar esse grão na mão. Tá? Então, criando um cenário hipotético, Matheus, não tem necessidade alguma de fazer a venda desse grão que hoje está disponível, de safra 23, até o fim do ano. Na minha percepção, cabe sim realmente um pouco mais de paciência, algo em torno de 50, 60 dias, passar dessas euforias de necessidade de venda, chegando, né, essa presença desse El Niño que voltaria a amedrontar o mercado em fase vegetativa da soja aqui no Brasil, a partir de novembro, aí sim a gente teria ali melhores oportunidades da venda da soja disponível. Então, condicionando que não há necessidade da venda da soja de agora até novembro, eu aguardaria realmente até o fim do ano para fazer essas vendas 23. Safra 24, muito cuidado, meu cara. Muito cuidado, porque, como eu disse, o mercado está agitado, ele nos mostrou muitas oportunidades aí nos últimos 60 dias, fazer um travamento no Chicago, aproveitar a euforia que se criou em redor da seca norte-americana, assim como os prêmios que se reconstruíram ao longo dos últimos 60 dias já estão novamente em depressão. Então, a safra 2024 é muito prudente, né, que já entendendo que a corda está apertada no pescoço, os custos estão elevados, que comece a construir a sua receita para garantir parte dessas despesas a serem pagas em 2024. Tá? É muito risco para se carregar em 2024 sem vender grão, sabendo de tudo que está sendo enterrado no chão agora nesses próximos 2 meses. Então, muito cuidado, tem um pouquinho mais de instinto de sobrevivência para 24. Vai ser muito importante esse próximo ciclo, a classe produtiva passar por sobrevivência, passar por mais cautela. Tá bom, Carlos? O pessoal, inclusive de lá, da WMG Agro, diz que não precisamos vender e podemos esperar até o final do ano, até o início do ano que vem. Ou seja, se tem essa condição, né, Matheus, e tem como passar por isso com estratégia, né? Pelo amor de Deus, não vou passar por isso descoberto, né, Matheus? A pátria está aí para ajudar. Uhum. Exato, Carlos. Existem ferramentas para a gente se precaver, né? Não levar todo o risco na mão, que é só deixar o grão disposto. Realmente existe como a gente construir, né, maneiras eficientes, baratas, tá? Sem firula, sem enfeite de pavão, como muito se vê hoje no mercado agrícolo no Brasil. Muita gente enfeitando o pavão para querer mostrar coisa que não existe. Então, realmente construir proteções para se respaldar, porque a gente sabe que não são algumas centenas de reais que estão guardados na sua mão. São milhares, milhões que estão sendo carregados e precisa ter um pouquinho mais de cautela. Mas, tendo essas condicionais, a gente tem não só, né, essas euforias no mercado, no radar do mercado, mas também escassez do produto. Tá, Carla? Depois de tanto se dizer sobre excesso de soja no Brasil, estamos agora no momento onde a soja disponível já se equilibra com a demanda muito agressiva e a gente tem um patamar já de muita briga. Uma briga onde que o comprador, o originador de soja dentro do Brasil, ele precisa suar um pouco mais, ele precisa repassar ganho externo para o vendedor interno, né? Caso contrário, ele não consegue fazer originação. Pouca soja hoje disponível, distribuída no nosso Brasil, né, para atender a demanda até o início de uma próxima colheita. Então, a pátria até enxerga, né, que nesse ciclo 23 a gente tem um encolhimento de estoque. Vai faltar soja, sobretudo produzido, diante do que tem sido demandado, Carla. Matheus, como é que está a demanda, justamente? A gente já sente os compradores olhando mais para a soja americana nesse momento, ou ainda, por termos um volume considerável a ser negociado no Brasil, a nossa soja disponível versus a soja da nova safra americana tem ali ainda brigado por um espaço importante no mercado? Olha, quando a gente vê as ofertas disponíveis Porto Brasil, a oferta Brasil já é mais cara desde a viradinha de julho para agosto. Disponível, tá? Quando o comprador sai da casinha dele, vem aqui bater na porta da vitrine do Brasil, vê quanto que nossa soja, vai no vizinho norte-americano, norte-americano e vê quanto que está a soja dele, ele vê que realmente a soja brasileira está mais cara para ser embarcada no porto.
Porém, o frete dele levar da soja do Brasil até os terminais chineses ou a toda a logística incumbida para sair dos Estados Unidos e chegar na China, é compensatório ainda os chineses, né, fazerem aquisições do produto brasileiro. Tá bom? Então, a soja disponível hoje dentro da China, do Brasil, ela é cerca de 1 a 2% mais barata do que a soja norte-americana. Esse spread que já chegou a ser de quase 20%, tá? A gente chegou a ter 20% de soja mais barata aqui no Brasil esse ano do que a soja norte-americana, disponível China. Hoje ele está em 2%. É 2%? É 2%. Parece pouco, mas não é. Então, são 2% ainda que estimula, né, alguns importadores chineses a continuarem adquirindo nosso produto, porém é um fator que está se esgotando, viu, cara? A partir já de setembro, outubro principalmente, é totalmente improvável, quase impossível, né, que a soja disponível no Brasil se torne mais barata, competitivamente disponível China, do que a norte-americana, por excesso. Os norte-americanos já estarão colhendo soja disponível, redução de prêmio para estimular realmente o escoamento. Então, ainda a demanda se concentra aqui no Brasil, porém é uma demanda que já começa gradativamente a originar a soja norte-americana para embarque a partir de meados de setembro. Então, a gente está muito próximo realmente de perder o canal de exportação, cara. Que coisa. Matheus, para a gente finalizar, meu amigo, como é que a gente fala nesse fechamento de semana? Como é que vamos caminhando para encerrar essa semana em termos de negócios? O Brasil, diante dessa perda acumulada, né, nos preços base e porto, mercado interno, né, no físico, para o produtor, perdendo um pouquinho de força diante dessa volatilidade em Chicago, como é que a gente vai terminando essa semana em volumes de negócios efetivados para a soja no Brasil? Tivemos no início da semana bons negócios realizados. A partir da quarta-feira, está sendo muito nítido, tá? A gente está vendo isso muito recorrente. Lá desde maio, junho, a gente vê um início de semana um pouco mais agitado, assim, em termos de negócios sendo realizados. Quarta-feira em diante, né, os negócios estão se esfriando gradativamente. Essa semana não tem sido diferente, né? A gente está apenas no começo da quinta-feira. Pode ser que a quinta-feira surpreenda, né, realmente estimular o negócio. Porém, tivemos uma boa segunda-feira, tivemos uma boa terça-feira. Quarta-feira o mercado esfriou e agora a gente só está abrindo a quinta. Então, mercado que tenta acelerar, realmente o produtor ele vê a iminência, em especial aqueles que ainda não fizeram aquisições, são muitos ainda, tá? Aqui, produtores rurais do nosso Brasil que vai iniciar o novo ciclo agora, que ainda não fizeram aquisições de insumos. Então, esses produtores que estão na iminência estão se movimentando, porque realmente os preços de insumos em gerais já estão em escalada por demanda. A grande atenção agora são os resultados da ProFarmer, né, Carla? A gente teve aí ontem o tour encerrando a etapa de Illinois, já entrou em grande parte de Iowa. Foram resultados para Illinois, resultados de uma safra saudável, tá? Sintetizando o que foi visto, né? O resultado foi publicado ontem para nós aqui às 10 horas da noite. O que foi visto em Illinois foi uma safra saudável que tem sido observado dentro de Iowa, uma safra problemática, tá? Bem mais problemática que o ano passado, que o ano passado já foi uma safra ruim para os Estados Unidos, né? Não atingiu nem de perto o potencial produtivo. E agora, nessa quinta-feira, a gente tem o tour de safra da ProFarmer passando ainda por grande parte de Iowa. Hoje vai cobrir o grosso, né, o coração de Iowa, que é o maior estado produtor em grãos totais, né, tanto soja quanto milho somado, e ele entra ao sul de Minnesota. E hoje, às 10 horas da noite, sai tanto os resultados para a etapa de hoje, que é Iowa mais Minnesota, quanto vai sair também o resultado nacional, né, que é esperado ali com grande ansiedade do mercado. Então, muito cuidado, realmente. Assim, a gente viu que desde o início do tour, que foi lá da segunda-feira, que começou naquelas regiões periféricas, né? Eu até fiz um vídeo na minha rede social ontem à noite, explicando detalhadamente o que acontece desse ProFarmer, né? Muita gente falando, né? As coisas às vezes não entendem na prática qual a significância desse ProFarmer. Como eu já falei, como eu já tive a oportunidade de estar lá junto com eles, são as centenas de profissionais, né, que vão a campo realmente fazer estimativas estatísticas, tá? Não é tirar fotinha, não é falar de solo, não é bater o buchão e ver a poeira subindo, realmente fazer levantamento estatístico e ver como a planta está se desempenhando. E desde quando começou na segunda-feira, cara, os resultados estão um pouco acima do que o mercado esperava. Resultado o quê? Está mostrando safras um pouco mais saudáveis nessas regiões mais periféricas do que o mercado esperava. Entramos em Illinois ontem, foi um resultado também um pouco assim, um pouco mais saudável.
Em Sim. Iowa, pouco abaixo. Iowa é o estado mais produtor, é o maior estado produtor de grãos totais, né? E hoje também entra em Minnesota. Então, vai ser muito importante. Hoje, às 10 horas, a gente vê os resultados aí para a gente entender qual que vai ser o direcional de curto prazo do mercado. Olharia muito cuidado apenas. Bom, vamos ficar de olho. Enquanto a gente está aqui conversando, os futuros da soja operam com leves altas, né, Matheus? Pequenas altas de pouco mais de 4 pontos, ainda acima dos $13. Quando a gente vai para os contratos que se referem à nossa nova safra, 13,79, 13,82, quer dizer, é hora de fazer conta realmente e ter bastante cuidado. Meu amigo, sempre bom dividir as nossas manhãs com você. Você está recebendo uma chuva de elogios aqui nos comentários. Depois tira um tempinho para lê-los todos ali. E sempre bom a gente receber esse retorno, sinal de que a gente está seguindo um bom caminho. Obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo. Tamo junto, Carla. Muito obrigado a todos que estão aqui comentando, batendo um papo. Fiquem à vontade, pessoal. Tem essa cara de doido aqui. Esse magrão aqui não morde, não. Quiser bater um papo comigo, bater uma coisa. Enfim, manda uma. Enfim, vamos conversando sempre que estiver por aqui. A gente vai tentar fazer isso toda quinta-feira, né, Carla? Para a gente realmente construir esse direcional da onde o mercado está indo. Essa cara de doido, que o pessoal não viu você no Instagram, quando o preço tá caindo uma coisa de uns 20, 30 pontos, né? Aí. Nem brinca, eu fico louco. Chego a babar de raiva. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, muito obrigada, meu amigo, mais uma vez. Um abraço para ti, para todo o time da Pátria. Continuamos a nos falar. Até a próxima, até semana que vem. Quinta-feira, hein? Quinta-feira. Quinta-feira. Eu entendi já o recado de quinta-feira. Não vamos confundir mais com quartas-feiras. Acho excelente. Muito obrigada. Um abraço Obrigada, a meu ti e a amigo. todos. Bom restinho de semana. Até mais.